pergunta feita por Paulo Arantes neste livro aqui, ó, que é interessante da gente ler, O Novo Tempo do Mundo, tem um ensaio aqui chamado 1964. Ele já começa utilizando um questionamento do psicanalista Thales Absaber, que ele diz o seguinte: o que resta da ditadura? A resposta, por incrível que pareça, parece paradoxal, parece um absurdo, mas não o é. Tudo, menos a ditadura. O que é esse tudo que é preciso ser analisado? Ora, se você parar, pensar, analisar, ser uma espécie de coruja da Minerva que faz um sobrevoo, analisa as coisas à distância e começa a perceber a essência das coisas, você perceberá que logo no começo da nossa república, aqui hoje atual, nós temos o presidente da república, que é um herdeiro direto de 1964, um saudosista. Isso sem falar nas forças armadas. Mas a questão que fica, que é mais evidente deste período que não terminou ainda, que é mais ou menos a pista que a gente pode perceber neste ensaio do Paulo Arantes, é que esse tudo, de em certo sentido, está aí ditando as regras do jogo, as cartas marcadas. Ou você não acha isso? Quando as pessoas em seus delírios nas ruas ficam clamando a volta à ditadura, intervenção militar, já que são esses cartazes que rolam por aí nas cavernas, casernas, nos lugares, atrapalhando as ruas, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida pública, essas pessoas estão querendo simplesmente, não somente a volta de um regime, elas estão querendo a destruição sistemática daquele outro que pensa diferente de mim e que é constituinte de mim mesmo, mas eles não o reconhecem. Não existe simplesmente o outro. Existe eu e meus grupos que pensam comigo. Isto é o tudo, vamos dizer, que Paulo Arantes coloca da ditadura. Este outro tudo também que a gente pode pensar é justamente essa forma política que eles estão hoje atuando. Um outro tudo também é, além de anistia, que deveria ser um exemplo de punição àqueles que atuaram sistematicamente para apagar a memória e os rastros da memória, porque não bastasse somente apagar a memória historiográfica, política e cultural do Brasil. É preciso eliminar o outro fisicamente e até os seus laços sociais, culturais, psicológicos, para não deixar zero, não deixar nada de rastro para saber, por exemplo, aonde aquele torturado está. Existem muitos corpos até hoje que não foram encontrados durante o período militar e que até hoje é um grande mistério. E o que aconteceu com esses homens que atuaram sistematicamente na tortura? Nada, simplesmente nada. O que é mais absurdo ainda é você ver o presidente da República elogiando, por exemplo, um Carlos Alberto Brilhante Ustra. Se você não sabe quem é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, é um sanguinário aí da ditadura militar e que os bolsonaristas gostam de ficar elogiando. Eu vou ler um trecho aqui do texto do Paulo Arantes, que ele é sintomático para você entender o porquê que ocorre essas ações aí golpistas e como que, em certo sentido, alguns militares estão meio com o pé atrás. Isso tem uma explicação histórica, isso não é um delírio do presente. Afinal de contas, o presente é reflexo do passado muitas vezes. Vamos lá ao trecho do Paulo Arantes que diz o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui para vocês este trecho deste belíssimo ensaio que recomendo vivamente que vocês leiam. Aqui, vamos lá. Aqui. Diz o seguinte, ó. Na intenção dos jovens e desmemoriados, em geral, um trecho bem raso da crônica, o bloco civil militar,
operante desde 1964, arrematou o conjunto da obra inaugurada, a Nova República, com um golpe de veludo, afastando Ulisses Guimarães da linha sucessória de Tancredo, o qual, por sua vez, havia negociado com os militares na homologação do colégio eleitoral e de resto legitimado pela dramaturgia cívica das diretas. Nesse passo chegamos à próxima anomalia institucional, um congresso ordinário com poderes constituintes. Assim sendo, poderemos ser mais específicos na pergunta a fundo. O que resta da ditadura inovadora da Constituição dita de cidadã de 1988? Na opinião do especialista em instituições coercitivas, Jorge Zaverucha, pelo menos no que se refere às cláusulas relacionadas com as Forças Armadas, polícias militares e segurança pública, convenhamos que não é pouca coisa. A carta outorgada pela ditadura em 1967, bem como sua emenda em 1969, simplesmente continua em vigor. Simples assim. Então, se ele continua em vigor como Paulo Arantes denuncia, a gente consegue entender o que está acontecendo hoje, nos dias atuais. Esse clamor da parte da população por essa gente. Leia esse livro aqui, esse ensaio, aliás, 1964, que você vai entender muita coisa sobre esses delírios atuais. A referência histórica, filosófica, política e cultural é importantíssima para a compreensão do presente. O passado, ele nos ajuda em muito, então precisamos resgatar a memória para entender de maneira objetiva o que acontece. Leia Paulo Arantes. Fica essa dica aí para você entender o que resta da ditadura. Simplesmente tudo, menos a ditadura. Até mais.